Eu revelo aqui pra vocês, ó. Ah. O anticristo, ele nasceu em 1971. Quem é? Não sei, cara. Aí tem que procurar. Porque o Elon Musk não nasceu em 71, né? O Jared Kushner Então, também onde tu não. tirou isso aí, cara? Não, isso rola dentro dos círculos profundos do satanismo. Tá em alguns livros isso. Cara, quem falava... Bom, Lembra do Xará aí? lembro. Então, Lembro. Xará liberou umas paradas dessas. Entendi. No livro dele tem. Deu spoiler. Entendi. Não, é verdade. A gente já Guerreiros da Luz, volume 2, capítulo 52. Caralho, cara, como é que tu decora essas porra? Eu fico com isso, eu leio isso o dia inteiro, né? Procurando as pistas, né? Entendi. Porque, ó, vou te falar, o cara mandou umas paradas. É porque a galera não conhecia ele. Eu conheço o Mastral desde que eu era adolescente. Não pessoalmente, eu sei quem é e eu frequentava as palestras dele. Eu e minha esposa. Inclusive, a primeira palestra que nós participamos aconteceu algo estranhíssimo. Foi em Teresópolis. Você conhece Teresópolis, né? Você sabe que Teresópolis, assim, no verão, às vezes tem uns temporais que destrói tudo. Sim, Teve aquele... Lembra quando Petrópolis caiu, morreu gente pra caramba? Então, cara, foi numa época, acho que era no verão, chegou no final do dia, começou a armar uma tempestade. Eu virei pra minha esposa, que na época era minha namorada, né? Falei, acho melhor a gente ir embora antes de cair o temporal. Ela falou, acho bom também que... Pô, o seminário começou 9 da manhã, já era 6 da tarde, já tá bom, né, de conteúdo, né? Aí, na hora que eu entrei no golzinho que a gente tinha, Gol Special, né, que era 1.0, que é o mais fuleiro da cebola, né? Aí, cara, eu virei a chave do carro, 0, não deu nenhum sinal. Falei, meu irmão, isso aqui parece que bateria, né? Carro novo, devia ter nem um ano de uso. Na hora que eu abri o capô do carro, sabe aquele negocinho que encaixa na bateria? Estavam soltos assim, ó, pra fora. Eu falei, ué, como é que pode isso? Troço solto. E aí eu olhei e falei, e agora? Eu não tenho a chave de fenda pra apertar o parafusinho pra fixar, né? Aí na hora que eu apoiei, o negócio fez, tuf, agarrou. E eu puxava e não saía mais. Falei, meu irmão, não tá normal essa parada não. Então foi uma coisa estranha. O que é isso, Daniel? Não sei. Mas é estranho. É estranho. Ela tava comigo e várias vezes que eu estive com ele ou que ele esteve em alguns lugares aconteciam coisas estranhas. A televisão caía, teve gente que quebrou o braço, teve gente que morreu depois do negócio. Caralho, pois é, né, cara? Mas a gente tá falando de um cara que ele... Sabe o que eu ia te falar? Desculpa te interromper. Deixa eu falar isso de um jeito legal pra eu não me comprometer também. Quem conhecia o trabalho dele já sabia que a Dilma ia sair. Porque ele já tinha mandado essa. Entendi. A gente sabia que ela ia sair e o vice ia assumir. Tu tá dizendo que o cara mandou isso muito tempo antes. Tu viu umas palestras dele, então ele já era respeitado há muito tempo, né? Muito. Início dos anos 2000 já bombava. E aí a gente tá falando... No círculo evangélico. Depois com o podcast que furou a bolha. Entendeu? Então, isso que é interessante. Aí furou a bolha. Era exatamente isso que eu ia falar. Não do podcast, mas do círculo evangélico. Isso. Que ele é um cara que ele era satanista, né? O discurso dele era esse. Ele contava uns casos assim bizarríssimos. Ele me contou uns casos de umas invocações de bizarríssimos. Aí tá tudo no... O cara tem mais de 20 livros. Pois é. Tá tudo ali. E aí, ele tinha essa aura aí, né? Num troço assim, bad trip, as pessoas em volta dele... Aconteciam umas coisas estranhas. As coisas estranhas, né, cara? Acontecia. Isso é fato. E esse cara, ele tentou sair da parada. Ele tecnicamente, ele foi pro caminho da luz, né, cara? Exato. E não sei, assim, olhando, não me parece ter funcionado. Então, sabe o que é? Deixa eu te explicar. Aí a gente vai pra teologia, né? A Bíblia fala assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, a Bíblia não fala o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo e livra todo mundo. Falou que é quem teme. Temer ao Senhor é você acreditar que Ele é Deus e que o que Ele falou é verdade. Então, você se adequa ao que Ele diz para você fazer. Vamos supor, Ele fala, cara, não minta, não roube, não fale mentira, não faça isso. E pelo contrário, ajude o pobre, ajude a viúva, ore por quem está necessitado. Então, você tem que deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Se você começa a dar mancada nessas coisas, esses anjos que estão te protegendo saem de perto. Entendi. Captou? Captei. Entendi. Eu acho que foi nessa linha. Entendi. Mas é muito doido como nunca fica pra trás então, né, Rony? Você tava falando que pessoas que se envolvem muito profundamente... Porque da outra vez que a gente conversou, eu entendi que a tua tese
segundo a tua tese, ETs e o mundo espiritual se misturam. É igual sovaco e axila. Tem uma fusão aí. Então, uma pessoa que lida com esse tipo de coisa acaba sendo perseguida de alguma medida, né? Em alguma medida, né? Sim. A gente da outra vez a gente falou um pouco sobre sobre os caras lá em Varginha, né? E os rituais. Toda a bad trip que tem em volta. Você falou perseguido, mas perseguido se você confronta, porque às vezes se você tá aliançado com eles vão até te levar a virar um bilionário, um poderoso. E por que os caras recusam? Chega uma hora que os caras recusam, será? Tá ligado? Eu não sei se o cara lá de Varginha, o mago lá, ele quis recusar alguma coisa. Acho que o troço ele só perdeu a linha do que ele tava fazendo, né? Não, ele não recusou nada não, né? Ele não tava recusou. Fazendo ritual pra ficar rico, né? Ali é o seguinte, o cara pedia tudo, ganhava tudo, chega um momento que vem a cobrança, né? E aí quando vem a cobrança, aí cometeu uma doença com ele, nasceu um negócio no pescoço dele que ninguém sabia o que era, achando que era um tumor e não era uma substância lá maluca. E o cara foi adoecendo, falando que ele virou um corpo seco. Ele foi definhando, até virar quase um esqueleto e aí morreu. Ficou 15 anos acamado, né? Então é como se a cobrança viesse, né? O cara ganhou, prosperou, teve tudo e depois foi levando os filhos, né? E às vezes ele não entrega o que o bicho pede, né? Porque chega um momento que ele fala, me entrega um bode, me entrega um cabrito, me entrega um touro, me entrega teu primeiro filho, primogênito. Ele fala, não, aí não, bicho, não, mas poxa, eu te dei as paradas. Aí o cara, não, isso eu não vou entregar não. Ele fala, então tá bom. É tanto que o filho dele que morreu, tem um pilar, que tá até hoje na casa dele, um pilar escrito em sangue com o nome do filho dele, e a história é que aquilo foi parte do pacto para vender o filho nessa cobrança, né? Falou, é sua hora. Não, agora não dá pra ir, não. Então eu vou querer levar teu filho. Acabou que levou ele, logo depois levou o filho. Né? Aí eu lembrei de uma lenda urbana, que é uma lenda que é curiosa. Você já viu que tem vários cantores que às vezes é dupla e um morre e fica só o outro? Então, existem lendas que no pacto, uma hora o cara fala, tu vai ter que entregar o outro. Não que o cara foi lá e matou o cara, mas ele, assinou. Eu concordo que você mate ele pra eu continuar tendo... Caralho, que bad trip, porra, né, cara? Mas no mundo espiritual é um pouco assim, no lidar com essas entidades alienígenas, às vezes também, o contato com o fenômeno é todo baseado em intenção e fé, ou seja, fé positiva ou negativa, né? Tensão e fé. Intenção e fé. Então, assim, a pessoa que... Dá um livro, né? Intenção e fé. Dá. O segredo sobrenatural. A pessoa que não acredita que vai ver seres, ela não vê, basicamente. A não ser que ela entre, por exemplo, em depressão, ou num estado profundamente transformadora espiritualmente na vida dela, e ver coisas positivas e negativas. Mas geralmente, se ela tem intenção de ver, uma hora ela acaba vendo. Né? Há vários relatos que eu recebo, eu nunca vi, comecei a falar, verbalizar, eu quero ver. Aí o cara ia pra mata e apareciam os seres lá, o fenômeno. E depende do estado mental que o cara tiver, se o cara tiver mais negativo ou positivo, se é negativo, vai acoplar um troço lá, um encosto, um alien encosto lá, ele vai vir em diversas máscaras, né? Máscara. O Grey, ele pode vir na forma de um Grey, por exemplo. Depende da cultura do cara, da religião do cara. Porque esses seres, os negativos, eles não querem que você peça pra eles irem embora. Porque se você pede pra ir embora, ele vai. É como se fosse uma regra, sabe? Ele não quer que você fale assim, não quero mais ver você, sai daqui. Ele quer que você alimente aquilo. É o culto ao cargo. Existe um livro, que inclusive o General McCaslin, um dos desaparecidos, a gente pode falar depois dos caras que estão desaparecendo, né? General McCaslin, ele escreve lá no livro lá um desses da Revelação, do Tom DeLonge, do Blink-182, que começou lá atrás com essa matéria New York Times, aí os maluquinhos começam a se juntar, né? O vocalista e guitarrista, né? E aí tem lá o culto ao cargo. O que é o culto ao cargo? Tem lá uma tribo na África que recebia ajuda humanitária de um avião cargueiro, e eles nunca tinham vindo um avião cargueiro, e um negócio desconhecido no céu, começam a vir o deus deles. Esse é o culto ao cargo. Então esses seres é como se fosse o culto ao cargo, sabe? Um troço desconhecido que mostra ali poderes mágicos e você começa a cultuá-lo. É isso que ele quer. Esse fenômeno gosta que você cultue. E aí ele acopla em você. E então ele vai vir, ele não quer que você tenha medo dele e que peça pra ele ir embora. Ele quer justamente o contrário. Ele quer que você alimente. Então ele vem numa máscara pra te seduzir, uma máscara sedutora. Se você acredita, por exemplo, tem uma religião, mas tá muito negativo, faz coisas negativas, etc., ele vai vir fantasiado da sua religião. Se você não tem religião nenhuma, acredita em aliens, ele vai vir na forma de um Grey. É mais ou menos assim que o fenômeno se comporta para se acoplar nas pessoas. E aí isso vai evoluindo, a pessoa começa a ter sonhos, ele se conecta primeiro no sonho, depois ele pode materializar
literalmente. Depois a pessoa começa a poder ter implantes, cortes, marcas, enfim, ele vai fazendo jogos com a pessoa, né? Então, mais ou menos o contato funciona assim, tanto o positivo, né, quanto o contato negativo, né? Existe um contato positivo, então? Mas eu digo que o positivo ele é muito mais sutil, muito mais discreto. Tipo assim, não vai vir um cara querendo te convencer de uma coisa. Tipo, quando o cara vem com um carro todo destruído querendo te convencer que o carro é muito bom pra você comprar, tá estranho. Então, os contatos positivos não vêm com essa conversinha, não vêm com ser, às vezes é só uma luz iluminada, entendeu? Pessoal, somebody love. Não vem um humanoide ali. A Bíblia, inclusive, fala, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Aí você vê nessas raças alienígenas, né? Tem o nórdico, que é aquele branco. Ashtar-Sheran, esse é claro. Ashtar-Sheran, né? Que fica com a mãozinha assim, solta um Hadoukenzinho na mão, já viu? Ele fica na frente não, que ele solta um Hadoukenzinho. Grandão o cara, né? Altão, bonitão, louro e tal. Aí os caras olham aqui, ele fala, poxa, ele é o comandante da Confederação Galáctica que tá vindo aqui para ajudar a humanidade a evoluir para a próxima fase evolutiva da Era de Aquários. Pô, que legal, obrigado aí, quero ser teu discípulo, teu pupilo, né? Eu quero que você seja o meu mentor. Só que quando você pega, ele tem um visual meio assim de anjo de luz, né? E a Bíblia já falava, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então, quem sabe, esse é um anjo caído que está se passando por um chefe de uma confederação galáctica só para enganar o cara. Porque se ele chega pro cara na rua e vem como demônio, né, feio, e fala, posso pegar tua alma e levar pro inferno pra você ficar a eternidade sofrendo? Ele vai falar, hoje não, volta amanhã que minha mãe tá me chamando aqui para lanchar. Aí agora, se ele aparece desse jeito e fala, você foi escolhido para ajudar a humanidade, eu só tem que assinar aqui. Eu falo, assina, onde é que assina aí? Aí você assina e acha tudo lindo por causa da roupagem que foi usada para apresentar. Então, é uma linguagem tecnológica. Como é que o cara vai saber? Como é que tu vai saber, por exemplo? Já tem que soltar um Hadouken em cima dele, né? Como é que é um Hadouken? É um aleluia? Não, Saravá. não a Bíblia fala, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, né? Então a Bíblia diz que todo espírito confessa que Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus, ele é de Deus. Entendi. Os demônios não conseguem fazer isso. Não conseguem mentir. Dá uma travadinha, fica com a língua presa, começa a piscar o olhinho. Não consegue. Não consegue confessar isso. Tô entendendo. Mas se você chega e fala, eu te repreendo em nome de Jesus, se fosse um Ashtar-Sheran, ele falar, isso aí é palhaçada. Geralmente, dependendo se o cara tá firme com Jesus, funciona. O bicho dá uma... Às vezes até ele perde essa forma e ele assume a forma que ele tá hoje, que é feia. É como se nessa interpretação bíblica do nórdico, que é esse louro alto, e do reptiliano, que é um réptil grandão, é como se os dois fossem a mesma coisa, só que o nórdico fosse esse anjo caído disfarçado de legal e o reptiliano fosse ele na sua forma que ele assumiu depois que ele se submeteu ao dragão que caiu, que é Lúcifer, né? Que a Bíblia diz no Apocalipse que o dragão com a sua cauda arrebanhou um terço das estrelas. Então, o pai desses seres que caíram tem uma forma meio reptiliana, meio de cobra, a serpente, o dragão. Então, os filhotinhos dele vão ficando parecidos com ele também, uma forma meio de crocodilo e tal. Tô entendendo. Então, é como se o reptiliano fosse ele sem a fantasia e o nórdico fosse ele fantasiado, como se fosse os dois. Mas sempre espiritual. Não, é físico também. Ele pode se materializar fisicamente. Tá bom, ele pode se materializar fisicamente, mas ele é um ser que é do mundo espiritual. Então, depende do ser, porque o Grey, pode ser que o Grey, que é o cabeçudinho menor, pode ser que ele seja tipo um robozinho que eles usam pra fazer as tarefinhas, tipo um office boy dos caras, motoboy. Entrega isso pra mim, por favor. Então é um ser que é meio ciborgue. Às vezes, se você abrir ele, pode ser que tenha coisas metálicas, coisas... Então, ele é como se fosse uma parte orgânica e uma parte robô. Porque se tu pensar, cara... Precisa abrir um portal pra esse cara pingar aqui? Em termos de física, assim, é muito mais economicamente viável pra eles aparecer no teu sonho do que se materializar aqui. É muito mais custoso, barato, né? Sai mais barato. Ele precisa de materiais, para se materializar precisa de materiais, coletar os materiais, fazer a transformação, ter energia para poder juntar a matéria e criar o ser. Então é muito mais fácil vir no teu sonho, por exemplo. Qual a diferença de um sonho normal para um sonho com um fenômeno desse? O teu sonho é mais real do que a realidade, é mais real do que tá aqui, você sente isso nesse sonho, e quando você acorda, geralmente tem marcas provando isso. Vai ter um corte em você, vai ter um implante sem um ponto de entrada, e quando tem um implante é como se fosse o pertencimento, ó. Tô colocando, implantando em você, porque agora você pertence a mim, eu criei uma conexão.
pessoa tem aquela visão materialista que é um GPS. Então, às vezes é uma pedrinha. Um ponto de contato. Às vezes é uma pedrinha. Ponto de acesso. É um ponto de acesso. Então você pertence a mim. Você é meu boi agora, meu gado. Agora eu tenho contato direto com você. Da porra, então. Nunca é maneiro. Mas não, a galera, tem uns que acham legal. Sou privilegiado que eu recebi, eu tô aliançado com eles. Eles falaram que eu vou ajudar a humanidade. Vou contar uma história dessa. Não sei se eu já contei pra você, Rony. Eu tava na igreja lá, aquela que você foi lá, Bola de Neve, igreja grande pra caramba. E eu tô pregando ali, de repente, no meio da pregação, eu vi um OVNI dentro da igreja, flutuando assim, ó. Tu piscou? Não, de olho aberto, vendo ali a nave. Aí eu falei, poxa, eu senti que era Deus mandando eu falar sobre isso. Eu falei, cara, vai queimar o filme. Eu sei que eu falo de coisas bem exóticas, né? Mas dentro da igreja, assim, a galera vai ficar escandalizada, vou tomar uma bronca por ter falado isso, que eu não sou o dono da igreja, não. Aí eu falei, quer saber, Antônio? Nem aí, meu irmão. Cheguei, parei no meio da história, falei, pessoal, vou ter que falar um negócio. Vocês me perdoem, peço licença, mas eu tô vendo um OVNI dentro da igreja aqui, e isso é para alguém que tá aqui, e você, por gentileza, me procure no final do culto. Ok, continuei a pregação, ficou todo... Aí terminou a pregação, veio uma filinha de pessoas para falar comigo. Aí um é porque tava com um encravado, outra mulher saiu de casa, outra tá doente, isso aqui. Falei, rapaz, não veio ninguém, né? Cara, o último, chegou e falou, tipo assim, ó, segredo, né? Aí chega aí, olha, eu não acredito nessas paradas, e eu sou sociólogo, tenho mestrado na Espanha, mas essa noite eu sonhei que eu tava deitado na minha cama, e eu acordei, mas dentro do sonho, e tinham vários desses alienígenas, Grey, né? Ele não falou Grey, mas esse cabeçudinho. E aí eu não conseguia me mexer e eles começaram a fazer algum tipo de experimento na minha mão. E aí minha mão no sonho começou a arder, queimar, e quando eu acordei, minha mão ainda estava queimando e apareceu essa marca aqui na minha mão. Ele me mostrou uma bolinha vermelha e ele falou, encosta aqui. Aí você via que tinha algo sólido ali dentro. E ele falou, o que é isso? Falei, então, eles te marcaram. Aí ele, agora, como é que faz? Falei, a primeira etapa do que eu vou poder fazer aqui vou pegar um óleo ungido, vou ungir essa parte aqui da tua mão e vou repreender qualquer tipo de conexão e acesso deles a você. A gente vai cancelar essa parada. O ideal é você tirar, entendeu? Eu acho importante tirar. Porém, às vezes o cara vai tirar e ele se ferra, né? Dependendo do cara, aí dá problema. O que pode acontecer? Cara, uma das hipóteses, lá em Varginha morreu um policial chamado Marco Eliferese, né? E aí discutem se ele teria... O que aconteceu com ele? Ele foi, logo depois da operação lá de captura, ele teve aqui na axila, próxima axila aqui, algo que teve que ser tirado por um médico da polícia. Né? Foi drenado o material dali. Como se fosse um furúnculo, Aí dizem que era um furúnculo ou uma espinha e tal. O que aconteceu é que depois que ele tira esse material, ele morreu em poucos dias, né? Em alguns dias foi internado. Não tem uma tese de que quando ele segurou o bicho com a unha arranhou ele aqui? Tem uma hipótese, né? Que o bicho arranhou ele, esse arranhão gerou... Algum vírus, alguma coisa. Agora, o que falam dos médicos, o relato médico era que seria algo como se fosse tivesse querendo quase sair, como se fosse um furúnculo, algo desse tipo. Sei. Então pode ser um furúnculo, pode ser a hipótese do corte, mas eu acho menos provável por conta dos relatos. Os relatos vão mais pra mais na direção de ter algo. Calombo. Calombo, alguma coisa, ou um furúnculo. E o cara deu muito azar e, porra, aí falam, o médico fez assim, tava com preguiça, não depilou o cara. Falei, mas, um cara de 20 anos, tirar um furúnculo e morrer em uma semana, um policial de 20 anos em boa forma. Não, ele morreu, me corrige se eu estiver errado. O sistema imunológico do cara sumiu. É como se fosse super AIDS, assim. A defesa. O cara ficou sem defesa. Nem o antibiótico funcionava, e o cara em uma semana morreu. Agora, assim, outra hipótese pra mim, que é mais plausível de acordo com os fenômenos, o simples contato com o ser fez aparecer um implante nele ali. Uma substância, uma pedra, um metal, uma coisa implantada pelo fenômeno no policial, pelo contato que ele teve, que aí já é uma coisa, um avistamento físico com uma extrapolação de implante não físico que vira uma coisa, uma marca. E aí quando você tirou, desencadeou esse problema. Você não podia tirar esse negócio. Quem tinha um implante desse era o Irã Geolanda, comandante da Operação Prada, Força Aérea, ele mostra no vídeo, aí balança, tira. Depois a gente falar do caso Cláudio lá, que o Edson tá pesquisando, e eu tô ajudando ele lá com contato com o governo. Alguns militares tiveram contato com o fenômeno e acordaram com o implante. Então isso é realmente normal. E a galera já tirou cirurgicamente e estudaram alguns desses implantes. Alguns parecem ser meio orgânicos, assim. Até tem tentáculos, às vezes se mexe. Alguns fogem, os militares. Militar tem muito implante. Dá olé no...
Os médicos militares vão tirar o troço anda na pele e sai correndo. Ainda grita assim, olé! Isso os denunciantes dos Estados Unidos já estão tratando. Eles vão, David Grush já fala abertamente sobre isso, né? Que os caras têm muito implante. Então tem essa questão bizarra dos implantes. Mas você já viu falar que alguns, eu já vi imagens, né? Alguns são mais orgânicos com tentáculos e outros são mais metálicos mesmo. Tem vários até com ligas que a galera não conhecia, né? E assim, tem um médico aqui, o Gatti, mandar um abraço pra ele, faz até doutorado lá na USP. Ele é oncologista e às vezes pessoas com câncer terminal aparecem com os implantes desses. Por quê? Na minha visão, a pessoa quando tem uma doença terminal, ela fica muito para baixo, muito negativa, e aí começa a abrir uma porta para esses seres. E muitas vezes eles vêm dando cura. Então acontece muito assim, relato, por exemplo. Tô com uma doença terminal, às vezes uma doença grave, e aí tô negativo, abre a porta, esse ser vem no meu sonho, fala assim, pô, vim aqui te curar, cara. Não, por favor, me cure. E aí cura, só que a pessoa tem a depressão. E aí começa a parte física melhora, mas a parte mental começa a deteriorar totalmente e pode, inclusive, culminar numa coisa horrorosa. Então, é mais ou menos o modus operandi. Desse cara aí que você falou, doutorado? É o Dr. Arthur Gatti. Ele conservou, guardou alguns desses implantes? Ele tem hoje. E aí, quando ele pediu para analisar o implante... Você não podia ter trazido umzinho aí pra gente ver, né? Então, né? Podemos... vamos organizar. Vamos organizar isso aí. Porque isso aí é muita loucura, né, cara? E aí, cara, teve um que é bizarro. O implante era vegetal. Começou a crescer um vegetal dentro da boca que... cara. Depois do contato com os seres. Maluco. Agora, olha só, se a gente migra um pouquinho... Só pra fechar... Manda brasa. Quando ele analisou, era uma composição, uma liga que não tinha sentido. Não tem uma liga dessa usando pra nada. Então não era alguém humano que implantou ali de brincadeira, até porque não tinha ponto de entrada. O negócio só saiu. Não tinha marca de corte nem nada, né? Então você vê, ô Igor, tem algumas religiões que chega um momento que o cara vai fazer alianças com seres mais fortes, que ele tem que fazer implantes. E às vezes o cara vai para a Europa, vai para outros lugares para fazer isso, para a África, para os Estados Unidos. A maneira mais rústica disso são bilhas, são bolas de ferro, bolinhas, que o cara põe em alguns chakras, no ombro, na base da coluna. E tem uma história de um pastor, hoje o cara é pastor, né? O nome dele é Georgeval. Nome bonito, né? Igual a galera do Rio, você sabe como é que é, né? Com J, Georgeval. Esse cara, ele fez essa aliança e ele invocava a entidade, ele pegava o polegar, ele tinha um implante no ombro e um na base da coluna aqui atrás. Aí ele botava um polegar aqui e o outro na base da coluna, invocava a entidade, aí ela vinha sobre ele, ele falou que quando ele incorporava essa entidade, ele ficava com uma força descomunal, que ele batia em 10 pessoas, que ele dava pulo de 3 metros. Ele mostrou uma foto dele na praia pulando com os 3 metros de altura numa época que não tinha Photoshop, podia ter colado ali na mão mesmo, né? Então, assim, você vê esses vínculos, ou seja, esses implantes, nesse caso, vinculam o cara a um ser espiritual. Aqui, tá vinculando a um alienígena. Você vê que tem uma... É tipo a mesma história com versões diferentes. Aí você pega num universo mais científico, a história do Robert Duncan O'Finian. Esse cara apareceu numa série que tem lá nos Estados Unidos, um programa que era chamado Conspiracy Theory. Tinha que ser, né? Conspiracy Theory with Jesse Ventura. Jesse Ventura é um cara figura porque ele participou ele era ator de Hollywood, ele participou do Predador 1, que é aquele na selva, né, com Schwarzenegger. Ele era um fortão bigodudo que morre logo no início do filme. E, além disso, ele foi fuzileiro naval do exército americano e ele foi lutador de wrestling lá, de luta livre, WWE. E ele também foi governador, acho que, do Arkansas. Fez um monte de coisa diferente. O cara meio Forrest Gump, né? Então, esse cara tem uma visão abrangente porque ele conhece os bastidores do exército, da política, de Hollywood e do universo de luta. Então, o cara andava com uma galera diferenciada. E esse cara apresentava esse programa no canal chamado True TV, Conspiracy Theory com Jesse Ventura. Só que ele fazia pesquisas assim aprofundadas, era legal pra caramba. E ele fez um episódio, que eu acho que é o episódio 2 da primeira temporada, que é Super Soldiers, Super Soldados. E aí ele entrevistou esse cara, Robert Duncan O'Finian. Esse cara, a história dele é o seguinte, vou resumir bem rápido, que a história é grande. Com uns 40, 35 anos, ele sofreu um acidente de carro, um caminhão jogou ele para fora da estrada, capotou, aí ele quebrou o pescoço
E aí meteram ele numa máquina de ressonância. Quando ele entrou nessa máquina de ressonância, ele começou a ter um monte de flash na cabeça e a imagem de bomba explodindo, ele dando tiro, matando pessoas, não sei o que. Ele falou, pô, tô ficando louco. E aí ele, apesar de ter destruído o pescoço todo, o cara anda normal, pega peso, faz deadlift de 100 quilos. E ele mostra as radiografias, o pescoço todo destruído. E isso depois, muitos anos, aparece um pouco no filme Doutor Estranho, né? Que o Doutor Estranho era um cirurgião, né? Doctor Strange. Stephen Strange, um dos maiores cirurgiões dos Estados Unidos. E ele sofre um acidente e a mão dele fica toda quebrada e ele não consegue mais trabalhar. E aí contam pra ele que tinha um cara que descobriu como reverter esse tipo de coisa e ele queria saber como é que era. E esse cara o cara com a coluna quebrada jogando basquete. E aí ele chega no cara e fala, meu irmão, preciso saber como é que tu resolveu isso aí. Aí o cara, não sei ter nada, isso é mentira. Né? Não, quero saber. O cara fala que ele foi pro Tibete lá e fez uma iniciação lá com os monges, né? Aí ele vai e faz essa iniciação e vira o Doutor Estranho. Então, assim, é curioso, né? Eu conheço a história desde os anos 90 e vejo no filme depois, apesar de que o Doutor Estranho é um personagem antigão da Marvel. O que acontece? Segundo ele, nessa ressonância, o implante que ele tinha no cérebro que fazia ele não lembrar das memórias e que dividia as múltiplas personalidades, a máquina de ressonância queimou o implante. E aí as memórias todas voltaram, ele falou que ficou quase louco, procurou psiquiatra e tal. Ele descobriu que o pai dele era da CIA e ofereceu ele com 6 anos de idade para um experimento, que era um subprojeto do projeto MKUltra, que era o Project Talent. Projeto Talento. E a ideia era criar super soldados, primeiro de tudo fazendo múltiplas personalidades, para você ter o assassino perfeito que o cara não sabe que é um assassino. Quase ruptura. Ruptura total, 100%. É exatamente aquilo ali. Aí... Que o cara é ativado por um controle remoto. Ou no elevadorzinho ele, né? E ruptura tem aquele filme do... o Fragmentado, que o cara tem múltipla personalidade, e às vezes ele muda de personalidade e muda o corpo físico dele, ele fica mais forte. Existem vários relatos disso. Eu tenho um parente meu que ele falou, eu tava num ritual, o cara pequenininho, 1,60 m, o maluco ficou com 1,90 m. Cara, eu já escutei vários relatos assim de, por exemplo, não é incomum, na verdade, ouvir relato de, por exemplo, dia de Cosme e Damião, por exemplo, num ritual, num terreiro que incorpora um herê e pessoas da minha idade, sobe a árvore e começa... Fica com uma jovialidade impressionante. Então, aí esse cara era o sistema de tortura, né? Porque se você pega lá as principais causas de transtorno dissociativo de personalidade, é trauma na infância. Então começaram a torturar as crianças, a maioria morria, mas quem não morria virava super soldado da parada. E aí o que acontece? Eles colocavam implantes também. Então esse cara mostra as ressonâncias dos implantes na cabeça, na mão e nas costas. Igual aquela história. Então esses implantes faziam o cara ter uma força descomunal. Envolvia ciência com bruxaria. Aí você compara isso com a história desse cara, o Jorge Eval, que fez o ritual e botou o implante, e você compara com as abduções alienígenas, você fala, meu irmão, são 3 versões da mesma história. E se a gente voltar mais um pouquinho e for pra Segunda Guerra Mundial, que tu já me falou que tinha umas pesquisas lá dos nazistas atrás do super soldado. Então, tem um negócio interessante que eu queria pegar um gancho do MKUltra, que você comentou, e tá rolando isso agora no Congresso. Nesses novos documentos? O que acontece? Estados muito, muito cedo descobriu que as pessoas que tinham traumas abriam portas para esses fenômenos, inclusive adquirindo dons e superpoderes, entre aspas, e contato com esses fenômenos, com esses seres. Então, o MKUltra é muito baseado em quê? Em prisioneiros, né, de guerra, por exemplo, ou que têm traumas, eram prisioneiros de guerra e, portanto, vieram com traumas de guerra, ou os crianças violentadas. Crianças que vieram traumas na infância, e também os próprios veteranos de guerra, né, que também tem trauma. Que tem aquele transtorno pós-guerra, né? E aí o MKUltra usa esses caras, primeiro, prisioneiro, por exemplo, o cara confessar um crime que ele não queria confessar nunca, o cara obriga ele a confessar. Um militar ser treinado, por exemplo, que aí são os psionicos, treinado para evocar, ou seja, chamar esses fenômenos, fazer aparecer e eles poderem negociar com esses fenômenos. E essas crianças também, por exemplo, a nave não tem um botão, como é que você controla? Só pode ser psíquico. Então pegaram as crianças para tentar fazer a nave funcionar, porque a nave é só uma casca.
com um material, um metal que é nanométrico, nanotecnologia, que ninguém consegue produzir na Terra. Então começaram perceberam que existia isso, os traumas liberam contato com os fenômenos e começaram a trazer essas pessoas para o programa, e esse é um dos principais segredos da CIA hoje, e da ala, que se chama Ala de Pesquisa de Potencialidades Humanas, isso é na Força Aérea, na base Wright-Patterson em Ohio. Pegaram esses caras e começaram a pesquisar isso. Esse é um dos grandes segredos que esses guardiões... E aí tem um cara chamado Timothy Taylor da NASA, que é um chefe de lançamentos da NASA, que ele escreve um livro American Cosmic da Diana Pasulka, que é uma teóloga. Muito legal. Ela fica impressionada porque ela é teóloga tentando entrar no Vaticano e aí não deixa. Aí chega ele com a credencial da NASA, entra no Vaticano em um segundo. Porque o programa espacial americano com o Vaticano é assim, né? Tanto que o Vaticano tem astrônomo. Observatório espacial, observatório, né? Tem lá no Castelo Gandolfo e no Mount Graham, no Arizona. Então, assim, e esse cara fala assim, o Timothy Taylor da NASA, ele fala assim, olha, existe uma pirâmide hierárquica de seres. Deus, anjos, membros da inteligência, da comunidade de inteligência, humanos. CIA, né? Por que comunidade de inteligência? Os caras adquiriram conhecimentos e tecnologias tão absurdos que ninguém tem acesso, que eles viraram seres super-humanos, super-poderosos. E aí tá, então, esse conluio... Semideuses. Então tá esse conluio do quê? De caras do governo de carreira, junto com caras das empresas privadas, e aí empresas privadas como é que funciona? Pô, tu é do MIT, mas eu não posso dar o meu programa pro MIT, senão todo mundo vai ficar sabendo. Então eu fundo o MIT Lincoln, uma divisão da MIT separada, tiro alguns cientistas que eu quero, coloco ali... Dá uma credencial de sigilo pro cara. E vira aquele instituto como se fosse parte do governo, dentro do governo. Ele só faz pesquisa pro governo, ele não faz sentido existir fora do governo. Só que é privado. E só pesquisa pra mim, eu passo a chamar ele de Centro de Pesquisa e Desenvolvimento financiado pelo governo federal. E aí não chega nada ali, não chega lei de acesso à informação, não chega nada. E eu mando tudo pra ele pra poder tapar o segredo. Eles não têm obrigação de abrir os documentos. E aí o que acontece? Só que tá na lei o seguinte... Se esse cara ele presta serviço para a CIA, por exemplo, ele produz documentos para a CIA, ele é obrigado a me dar informação. Só que isso é na teoria. Na prática, ninguém nunca cobrou, os congressistas não cobraram. E agora, o que aconteceu? Os congressistas começaram a contratar denunciantes do programa OVNI para serem o que? Assessores. Porque o que acontece quando você denuncia que você participou do programa OVNI? Você perde todas as suas credenciais de segurança. E você, como oficial da inteligência... Virou traíra da parada. Você, como oficial de inteligência sem credencial de segurança, você vira um pária. Você não consegue trabalhar para lugar nenhum. O que você vai fazer da vida? Como é que você vai sustentar a sua família? Varrer o quartel lá, né? Então, o que acontece é que o Congresso entendeu isso e falou assim, então vem trabalhar comigo, vai virar meu assessor aqui. Eu vou te pagar agora. E os caras começaram a cantar essas pedras dessas entidades privadas, que se chama, por exemplo, o MITRE, o Instituto Batelli, a RAND, o MIT Lincoln, e agora os deputados estão indo lá nesses institutos. E agora que a coisa vai ficar interessante.